Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, no módulo de Química Geral e Inorgânica, aula 7. Na aula de número 6, nós começamos a trabalhar as funções inorgânicas. Vimos os ácidos e vimos as bases. O que a gente viu sobre essas espécies? A gente viu que os ácidos eram aquelas espécies que, na presença de água, sofriam ionização gerando os íons derivados do ácido. O que acontece? Para Arrhenius, ácido é toda espécie que sofre ionização liberando como único cátion o H+, ou representado por H3 ou a mais. Já as bases são aquelas espécies que, na presença de água, sofrem dissociação, liberando um cátion qualquer e um ânion. Este ânion precisa ser o único ânion OH-. Isso é característico de uma base e isso é característico de um ácido para Arrhenius. O que acontece? Hoje nós vamos dar sequência trabalhando com as outras duas funções, a função sal e a função óxido. Vamos lá? Pode passar? O que são os sais? Os sais são substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de reações de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Na verdade, elas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente tem azia, né, que é o refluxo do suco gástrico, que é, em sua grande proporção, ácido clorídrico, o que vai acontecer? Isso causa uma sensação de queimação e a gente acaba ingerindo leite de magnésia, que a gente chama, né, que é uma base. Uma reação de neutralização, o ácido e a base vão reagir, dando origem sal e água. E aí para toda aquela queimação. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Uma base reage com um ácido, gerando um sal e água, representado assim só para mostrar que o OH veio da base e o H veio do ácido. Então, o cátion da base se une ao ânion do ácido para formar o sal. Obviamente, a gente vai ver isso, que como isso ocorre em solução aquosa, eu não vou ter a formação do sal. Eu vou ter a formação de uma solução iônica, né? Que a gente já tinha visto que é a presença de eletrólitos. Se eu evaporar a água, sim, aí eu vou ter a formação do sal. Aqui tem a representação, ó, de uma fonte de sal, carbonato de cálcio, os estalactites, que são aquelas formações que ocorrem em cavernas, né? A água carregada com sais começa a escoar, ela evapora e vai formando essas estruturas aqui, né? De cima para baixo. Pode passar? Então, o que é uma reação de neutralização? Eu tenho ela tanto a total quanto a parcial. O que seria a reação de neutralização total? Todo ácido presente no meio será neutralizado por uma base em igual quantidade, ou seja, que seja suficiente para neutralizar. Eu tenho aqui um exemplo, eu vou fazer aqui no quadro para vocês. Então, ó, eu vou pegar esse ácido e essa base aqui. Então, eu tenho a minha base, o NaOH, e tenho o meu ácido, HCl. Quando eu misturo essas duas soluções, por que essas duas soluções? Porque eu já dissolvi a minha base em água e o meu ácido em água. E eu vou misturar essas duas soluções. O que vai acontecer? Ó? E esse aqui, quando está em água, que é a base, não vai liberar H+, desculpa, H+, não, Na+, que é o meu cátion, mais o meu OH-, porque se é uma base, tem que liberar esse ânion aqui. Já esse caso aqui, que é o caso do ácido, em meio aquoso vai liberar H+, mais o meu Cl-. Isso daqui, nas minhas soluções, eu já tenho presente eles. O que caracteriza o meu ácido e o que caracteriza a minha base. O que vai acontecer quando eu misturar esses dois?
esse meu cátion vai reagir com o meu ânion do ácido, gerando NaCl aquoso. O que quer dizer aquoso? Quer dizer que eu tenho essas espécies presentes, mas elas ainda estão disponíveis no meio da solução, ou seja, dispersas. Quando eu evaporar minha água, aí sim eu vou ter a formação do sólido. E este aqui, o meu ânion da base, vai reagir com o meu cátion do ácido, formando agora água. Essa molécula aqui, essa aqui sim será formada no meio. Essa é a reação de neutralização. Tranquilo? Só que o que acontece? Todo o meu ácido reagiu com a minha base. E no final eu vou ter sal e água. Agora, se por um acaso sobrar, que é o caso da minha reação parcial, ocorre quando nem todos os átomos de hidrogênio ionizáveis do ácido ou nem todos os ânions hidróxidos da base são neutralizados. A gente pode pegar um exemplo aqui, ó. Pegar de novo o meu NaOH e eu agora, em vez de reagir com ácido clorídrico, eu vou reagir com ácido sulfúrico. O que acontece? Ó, aqui de novo, a minha é uma solução, né? Eu vou ter a presença do meu cátion Na+, e do meu ânion OH-. Aqui eu vou ter, ao invés de eu ter um hidrogênio, agora eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Vamos botar aqui H+, vou separar os dois, e o meu SO4-. Então, eu tenho a presença do meu cátion da base, o meu ânion da base. 2 cátions do ácido e um ânion do ácido. O que vai acontecer? O meu cátion vai reagir com essa base, com o ânion da base, do ácido, e o meu ânion vai reagir apenas com um hidrogênio. Olha só, eu não tenho outro ânion para reagir com outro. O que vai acontecer? Ele não pode ficar sozinho. Então, o produto dessa minha reação vai ser o quê? A água formada por esse daqui, então eu já vou formar uma molécula de água. E esse cátion, esse ânion e esse cátion se unirão formando a espécie NaHSO4. Então, o que vai acontecer? Ó? Este sal, ele ainda sobrou um hidrogênio que veio do ácido. Por quê? Porque eu não tinha hidroxilas derivadas da base que poderiam reagir com ácido. Isso é uma neutralização parcial. Aqui também, ó, eu tenho, ao contrário dali, que eu tinha 2 hidrogênios ionizáveis no ácido e uma hidroxila na base, aqui nesse exemplo é o contrário. Eu tenho 2 hidroxilas na base e um hidrogênio no ácido. O que vai acontecer? Este hidrogênio vai neutralizar uma das hidroxilas, ó, e a outra permanecerá no produto. Então, este sal tem uma hidroxila que é derivada da base que não foi neutralizada. E, é claro, a formação da água. Ficou claro? Vamos passar? Classificação dos sais. Bom, os sais eles podem ser classificados de diversas formas. A primeira, quanto à natureza dos íons presentes. Os sais normais, eles apresentam um único tipo de cátion e um único tipo de ânion. Um cátion derivado de uma base e um ânion derivado de um ácido. Tá? Então, por exemplo, ó, cloreto de potássio, carbonato de cálcio. Então, esse carbonato veio de um ácido e esse cálcio veio derivado de uma base. Tranquilo? Agora, os hidrogenossais. O que são os hidrogenossais? Os hidrogenossais são aqueles que apresentam um hidrogênio que não foi neutralizado, derivado de uma neutralização parcial. Olha aqui o exemplo, ó. NaHSO4. É o exemplo que eu tenho ali de um hidrogenossal. E antes, no slide anterior, eu mostrei um exemplo de hidroxissais. O que são hidroxissais? São aqueles que apresentam uma hidroxila derivada
da base que não foi neutralizada totalmente, ou seja, os hidrogenossais e os hidroxissais são derivados da neutralização parcial de um ácido com uma base. E também tem os sais duplos ou mistos que a gente chama, que ele pode ter 2 cátions e um ânion, ou um ânion e 2 cátions. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte. Olha essa neutralização aqui. Eu usei uma base para neutralizar esse ácido. E ainda assim ficou um hidrogênio que não foi neutralizado. Se eu agora, em vez de usar essa base, eu usar uma outra base para neutralizar, o meu sal vai ter o cátion derivado dessa base e o cátion derivado da segunda base, que é o exemplo aqui, ó. K, o potássio, veio derivado de uma base, pode ser hidróxido de potássio. O sódio, o Na, veio do hidróxido de sódio, que eu mostrei ali, e o sulfato veio do ácido sulfúrico. Então, eu tenho 2 cátions e um ânion. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, o hidróxido de cálcio, que tem 2 hidroxilas, pode ter sido neutralizado pelo ácido nítrico, que deu origem ao nitrato aqui, e pelo brometo, pelo ácido bromídrico, que deu origem ao brometo. Então, se eu não neutralizar utilizando o mesmo ácido ou a mesma base, eu posso ter uma mistura que são os sais duplos ou os sais mistos. Tranquilo? Vamos adiante. Quanto à presença de água. O que é quanto à presença de água? Vocês já devem ter visto em casa, quando eu tenho sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, se eu deixar o saquinho aberto, ele não começa a melar à volta, assim, ele começa a absorver a umidade do ambiente. O que é isso? Os sais têm essa característica devido à sua alta solubilidade em água. Nem todos são solúveis, alguns não são solúveis, mas o que acontece? O sulfato de cobre, CuSO4, ele normalmente se apresenta na forma pentahidratado, ou seja, eu tenho a estrutura do sal com 5 moléculas de água presentes na sua estrutura. O cloreto de cálcio, biidratado ou diidratado, tenho 2 moléculas de água. Isso são chamados sais hidratados, que têm presença de moléculas de água na sua estrutura. Mas eu também posso ter esses mesmos sais anidros. O que são sais anidros? É sem a presença de água na sua composição, como o sulfato de cobre. O sulfato de cobre eu posso ter ele pentahidratado ou ele anidro. Eu vou tirar a água presente para ter ele na sua forma anidra. Tranquilo? Outra classificação é quanto à sua solubilidade. Bom, a solubilidade, ela segue várias regrinhas e é bem complicado até da gente conseguir gravar todas, mas tem alguns truques. Por exemplo, solúveis, como regra, os nitratos não tem exceção nenhuma. Todos os nitratos são solúveis, né? Agora, os cloretos, brometos e iodetos, ou seja, aqueles derivados do cloro, do bromo ou do iodo, eles são todos solúveis, com exceção do de prata, de chumbo e de mercúrio. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter eles solúveis e a sua exceção. Os sulfatos, eles são solúveis, menos os derivados de cálcio e assim por diante. Aqui tem outros, né? Os sulfetos são solúveis, com exceção daqueles derivados dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, e da amônia, do amônio, desculpa. Carbonato, menos aqueles derivados com metais alcalinos e amônio. Gente, só para vocês lembrarem que na última aula, na aula de número 6, eu também tratei sobre metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? O que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos? Depois eu vou pedir que coloque a tabela ali na outra TV para a gente poder trabalhar na tabela, tá? O que acontece? Eu tenho lá a família 1, que começa com hidrogênio, lítio e assim por diante. Esses da família 1, tá? São os metais, o hidrogênio, ele está aqui, mas ele é um não metal. Esses são os metais alcalinos. Na família 2, são os alcalinos terrosos. E assim por diante.
Tranquilo? Então, metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? São esses da família 1, os alcalinos, e alcalinos terrosos da família 2. Próxima slide. Nomenclatura desses ácidos, desses sais, desculpa. Ele é bem tranquila a nomenclatura. Vem primeiro a nomenclatura do ânion, depois a nomenclatura do cátion. Tá? O que é a nomenclatura do ânion e do cátion? Então, vamos pegar aqui o carbonato de cálcio. Ó. Carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, eu posso separar ele assim. Professor, como é que tu sabe? Primeiro porque isso daqui é o íon carbonato e esse aqui é o cátion cálcio, né? O cálcio, por ser um metal alcalino terroso, eu sei que a carga dele é mais 2. Se aqui é mais 2, aqui vai ser menos 2. Então, eu sei que esse aqui é o meu ânion e esse aqui é o meu cátion. Quem é que vai vir primeiro? Como está ali, ó. Nome do ânion primeiro, carbonato de cálcio. Ah, professor, eu sei esses aqui. Bom, tem algumas tabelas, né? Eu já trabalhei com essa tabela para a nomenclatura dos ácidos na aula de ácidos. O que acontece? Vai ter já alguns com o seu nome. Então, fluoreto, brometo, cloreto, iodeto, nitrito e assim por diante. É difícil de gravar? Bom, conforme vocês vão exercitando, alguns vão ficar. E tem aqueles que são os mais comuns. Carbonato de cálcio, inclusive nos exercícios de Enem, geralmente ele aparece, né? O hidrogeno carbonato, que a gente vai ver mais adiante. Tranquilo? Então aqui, ó, vamos dar o nome, esse a gente já deu, que está aqui, carbonato. Vamos ver esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou separar, ó, o Na do NO3, a mesma coisa que eu fiz, ó. Na do NO3. Como eu sei que o sódio está na família 1, ele tem carga mais 1. Então, esse aqui vai ter carga menos 1. Esse aqui é o meu cátion, que tem carga positiva. E este aqui, o NO3, é o meu ânion. O que eu vou fazer agora? É só eu procurar o nome do meu ânion. Vamos ver, ó. Já está que a carga dele é menos 1. Então, vamos procurar aqui onde é que está menos 1. Ó. Menos 1, NO3, nitrato. Eu não posso confundir com NO2, que é o nitrito. NO3, nitrato. Então, o nome dessa espécie vai ser nitrato de sódio, que é o nome do cátion. O nome do cátion vai ser o nome do elemento. O ânion, que aí depende, porque aí eu vou ter que mudar. O flúor passa a ser fluoreto. O cloro passa a ser cloreto e assim por diante. Tranquilo? Vamos passar? Agora vamos ver a nomenclatura dos hidrogenossais. Professor, o que é hidrogenossal? Volta. Olha aqui. O hidrogenossal é aquele que ainda sobrou um hidrogênio derivado da reação de neutralização parcial. Ou seja, o meu ácido tinha 2 hidrogênios ionizáveis e eu só tinha uma hidroxila derivada da minha base. Agora vamos pensar, porque agora me veio uma questão na cabeça. Professor, eu posso ter isso daqui neutralizado totalmente utilizando essa base? Posso, se eu colocar 2 vezes desse para uma desse aqui. Porque aí eu vou ter 2 hidroxilas para 2 hidrogênios ionizáveis. Ficou claro? O que acontece? Não se preocupe com isso daqui. É que quando eu falo, eu tenho que pensar se mais adiante depois não vai causar confusão. Mais adiante, a gente vai trabalhar com a questão do balanceamento das equações. Como é que vai ser o nome? Prefixo numérico que indica o número de hidrogênios. Mono, di, tri, tetra e assim por diante. Hidrogênio, então, o número de hidrogênios, a palavra hidrogênio,
nome do ânion e nome do cátion. Ah, professor, olha que difícil. Não, é a mesma coisa. Ó. Mono, olha esse meu sal, ele não tem apenas um hidrogênio? Mono, hidrogênio, porque ele tem um hidrogênio. Agora aqui, o que mudou? Ó, tira o monohidrogênio, ó, fica o nome do meu sal. Carbonato de sódio. Tranquilo? Ou seja, eu só tenho que indicar que aquele meu sal tem 2, 3, 1 hidrogênios. Então, monohidrogênio, dihidrogênio e assim por diante. Agora, vamos dar nome para esse daqui. Ó, KH2PO4. Vamos seguir a mesma regra. Quantos hidrogênios eu tenho? Aí vamos botar, ó, porque são 2, hidrogênio, porque eu disse que tenho 2 hidrogênios. Agora eu vou dar nome para o meu sal. Esqueço o hidrogênio do meio. Fosfato de potássio. Professor, como é que tu sabe que é fosfato? Lá da tabela. Tranquilo, gente? Então, eu só vou indicar o número de hidrogênios. E agora, para os hidroxissais? Os hidroxissais vão seguir a mesma regra. Prefixo numérico que indica o número de hidroxilas, tá? Ou seja, quantos hidroxilas eu tenho? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. A palavra hidroxi, nome do ânion e nome do cátion. Então, dihidroxi, agora só o nome do sal. Nitrato de alumínio. A mesma coisa vai ficar aqui. Monohidroxi cloreto de bário. Tranquilo? Monohidroxi cloreto de bário. Vamos adiante. E os sais mistos? Bom, a gente viu que tinha os sais neutros, aqueles derivados da neutralização total. Os sais, os hidrogenossais e hidroxissais são derivados da neutralização parcial. E temos os sais mistos, que são aqueles que podem ter utilizado 2 bases ou 2 ácidos para neutralizar. Então, eu vou ter, ou, nesse caso aqui, 2 cátions e 1 ânion, ou um cátion e 2 ânions. Como é que vamos fazer? A ordem segue sendo o mesmo. Primeiro o nome do ânion, nesse caso só tem um, sulfato de sódio e potássio. Sódio e potássio. Cloreto nitrato, ó, cloreto nitrato de cálcio. Os 2 ânions vêm na frente. Ficou claro? Então, eu posso colocar também a palavra E, tá? Cloreto e nitrato, sódio e potássio. Tranquilo? Então, se eu tenho 2 cátions ou 2 ânions, primeiro, sempre vai vir o nome dos ânions e depois dos cátions. Ou primeiro do ânion, se for 1, e o dos 2 cátions. Tranquilo? Pode passar. Pode passar o slide. Então, terminamos então de ver o que a gente podia ver dos sais. O sais é uma classe bem importante justamente porque ele é derivado da neutralização. Então, a gente vai falar bastante ainda desses sais, quando a gente entrar em equilíbrio, enfim, dos ácidos, das bases. E agora a gente vai ver a última função, mas não menos importante, que são os óxidos. Os óxidos, eles são bem simples de identificar. Por quê? Eles são compostos binários, só tem 2 elementos, tá? Não quer dizer que são 2 átomos, são 2 elementos, né? Que apresentam, um deles é o oxigênio, obrigatoriamente. E esse oxigênio, ele tem que ser o mais eletronegativo. O que quer dizer isso? Ó, tem 2 elementos, um deles é o oxigênio, e esse segundo elemento tem que ser menos eletronegativo que o oxigênio. Bom, se a gente olhar lá na tabela periódica, ó, o oxigênio está lá na família 16. Depois eu tenho na família 17 o flúor, né? E depois eu já tenho na família 18 o hélio. Então, como cresce para cá, são poucos elementos que não podem formar óxidos.
os demais todos serão menos eletronegativos. Então, os óxidos serão formados por uma grande variedade de substâncias. Bom, exemplo, eu vou ter os sólidos iônicos, que são aqueles formados com metais, e os óxidos moleculares. Na última aula, na aula de número 6, eu falei para vocês que as funções eram separadas em orgânicas e inorgânicas. Tá? As orgânicas são aquelas caracterizadas pelo átomo de carbono, mas eu disse para vocês que nem sempre que tiver carbono é uma função orgânica. Olha só, eu tenho dióxido de carbono e é uma função inorgânica. Tranquilo? O que é a diferença desses aqui? Gente, vamos recapitular o que a gente tinha falado. Quando eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade, tá? Uma grande diferença de eletronegatividade, essa substância terá um caráter iônico. Então, o cálcio ele está lá na extremidade da tabela periódica. Já o oxigênio está na extremidade de cá. Então, a diferença de eletronegatividade é grande. Agora, o oxigênio e o carbono é menor. O carbono está lá na família 14 e o oxigênio na família 16. Só tem o nitrogênio ali no meio entre eles, na família 15. A diferença de eletronegatividade é menor. Então, isso caracteriza uma ligação covalente, uma substância molecular. Então, os óxidos terão tanto caráter iônico, pela diferença de eletronegatividade, ou covalente, com uma menor diferença. Pode passar? Classificação dos óxidos. Olha só, classificação óxidos básicos. São aqueles que, ao reagir com a água, formam uma base. Ou são aqueles que, reagindo com ácido, formam um sal. Então, gente, vamos recapitular. O que caracteriza esse aqui não é porque ele reagiu com ácido e formou um sal que ele vai ser uma base. Ele segue sendo um óxido, só que é um óxido com caráter básico. E quem são eles? Principalmente dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são a família 1 e 2 da tabela periódica. Tranquilo? O que vai acontecer? Ó? Ele pode reagir com a água formando uma base, por isso é um óxido básico, ou reagindo com ácido forte formando um sal e água. Tranquilo? Próximo. Próximo slide. Os óxidos ácidos, por sua vez, o que vai acontecer? É o contrário. É um óxido que reage com água formando um sal. Ou é um óxido que reage com uma base formando... Eu disse errado aqui, tá, pessoal? Óxido que reage com água formando um ácido. Eu disse sal, aqui é um ácido. Ou óxido que reage com uma base formando um sal. Aqui ele vai estar atuando como um ácido, por isso forma um sal. Tranquilo? Então, ficou caracterizado lá que são as substâncias básicas formados principalmente com os metais alcalinos e alcalinos terrosos, os óxidos, e os ácidos vocês têm que gravar principalmente os principais. Principalmente os principais, ficou bonita a frase, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Chuva ácida é uma coisa característica do Enem de chamar a atenção aqueles derivados de enxofre, né? De carbono, de nitrogênio, porque esses óxidos são liberados como poluentes na atmosfera e reagem com a água da chuva, liberando o quê? Chuva ácida, tá? Então, a prova gosta, né, de trabalhar esses conteúdos que tem esse quê de ambiental. Tranquilo? Pode passar. E eu também vou ter os ácidos anfóteros. Os ácidos anfóteros estão aqui, ó. Os principais vão estar aqui. O que são esses óxidos? São aqueles que têm tanto caráter ácido quanto caráter básico. Ou seja, o óxido de zinco pode reagir tanto com ácido forte como o ácido sulfúrico, desculpa. O ácido clorídrico também é forte, tá? Formando um sal. Ou ele também pode reagir com hidróxido de sódio, que é uma base muito forte,
formando também um sal. Está errado aqui, olha só. É o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar na aula posterior, gente. Se eu for fazer o balanceamento, o que é o balanceamento dessa equação aqui? Tudo que eu tenho desse lado, eu tenho que ter desse. Olha que eu só tenho aqui 2 oxigênios com mais um 3. Aqui eu tenho 4 com mais um 5, já está, ou seja, está errado. Essa molécula de água é aqui, tá? Ela está antes da seta da transformação. É só pegar essa água e colocar aqui. Aí vai estar tudo balanceado. Tranquilo? Pode passar? E outra classificação, gente. A classificação dos óxidos em peróxidos, né? Compostos que contêm o grupo OO, ou seja, 2 oxigênios ligados. Esses óxidos, eles se decompõem, né, facilmente com a luz, depois a gente vai trabalhar um pouco com reações. Os mais comuns são os derivados dos metais alcalinos, dos alcalinos terrosos e principalmente do hidrogênio. Olha aqui a água oxigenada. A água oxigenada nada mais é do que uma molécula de água com um oxigênio a mais. Então, eu tenho aqui 2 oxigênios ligados, né? Então, aqui tem outros exemplos, óxido de potássio, peróxido de potássio, de cálcio e assim por diante. Tranquilo? Pode passar. Nomenclatura dos óxidos. Como nós temos os óxidos iônicos e os óxidos moleculares, nós temos dois tipos de nomenclatura. Os iônicos, aqueles formados principalmente com os metais, a gente vai ter aqui, óxido de e o nome do cátion. Bom, é bem simples. Óxido de sódio, óxido de ferro. E esse aqui, óxido de ferro, já não dá. Como tudo na química sempre tem aquela exceçãozinha, mas isso é tranquilo e a gente já vem trabalhando desde os ácidos e bases quando a gente tem a presença de espécies que podem formar mais de uma substância, né? E a gente tem que diferenciar no nome. O que vai acontecer aqui, Eu tenho 2 óxidos formados pelo átomo de ferro, o Fe2O3 e o FeO. Vamos diferenciar esses dois, Fe2O3 e o FeO. O que vai acontecer? Eu sei que o número de oxidação do oxigênio geralmente é -2. Aqui, nesse caso aqui, se a substância era neutra, esse ferro está com o número de oxidação +2. E na de cima, como cada oxigênio é -2 e eu tenho 3, 3 vezes -2, -6. Esse lado aqui tem que ser +6. Só que o que acontece? A carga dos 2 átomos de ferro é +6. Então, cada um tem que ser +3. Deu. Diferenciei os dois pelo número de oxidação do ferro. Esse daqui vai ser óxido de ferro 3 e esse de baixo, óxido de ferro 2. Diferenciei os dois pelo número de oxidação do ferro. Tranquilo? Ah, professor, mas eu ainda não entendi muito bem isso daqui. Calmem que a gente vai ter a aula que a gente vai trabalhar só o número de oxidação. O número de oxidação é muito importante porque a gente vai trabalhar tanto lá na eletroquímica, quando a gente trabalhar com pilhas e baterias, a gente vai entender por que o ferro enferruja, na verdade ele oxida, né? A gente fala de ferrugem e a gente usa a palavra ferrugem para tudo. E na verdade a ferrugem, né, é derivada do óxido de ferro, né? Tranquilo? Agora vamos lá, óxidos moleculares. Os óxidos moleculares, eu preciso dizer o número presente. Como assim? Quantidade de oxigênios presentes e quantidade do outro elemento. Por exemplo, monóxido, porque tem um oxigênio, de carbono. Pentóxido de dinitrogênio. Vamos escrever isso. N2O5. Eu disse para vocês que eu tenho que botar
o número referente que indique o número de oxigênios. Então, pent, né? Ou pentaóxido, mas pente, óxido, pentóxido, de... Quantos nitrogênios eu tenho? 2. Dinitrogênio. Então, óxidos iônicos. Eu preciso só dizer óxido e o nome do elemento. Se eu tiver mais de um número de oxidação do elemento, lembra lá nos sais que eu falei para vocês que tinham aqueles com o número fixo? Nesse caso aqui é variável, né? Fixo, vocês vão pensar sempre nos metais alcalinos, que é 1, alcalinos terrosos, que são 2, prata, alumínio, né? Mas em geral são esses. Os outros geralmente terão um número de oxidação variável, tá? Então a gente vai indicar ali, ó, 3 e 2. Já nos óxidos moleculares, eu só preciso dizer o prefixo indicativo de número de átomos de oxigênio e o prefixo indicativo do número de átomos da outra espécie que está acompanhando o oxigênio. Então, pentóxido de dinitrogênio. Voltando lá para o que caracteriza os óxidos, olhem só, são 2 elementos, nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, tá? Tanto que o nitrogênio está na família 15 e o oxigênio na família 16 e cresce em direção aos gases nobres. O que vai acontecer? São 2 elementos onde um é oxigênio e o outro é menos eletronegativo, para exemplificar aquele início que eu falei para vocês. Pode passar? E olha o que eu falei, chuva ácida. Isso é bem característico, né? E já vem há muito tempo que a gente trabalha com essas questões ambientais, né? Até porque o homem ainda tem essa questão, né, de não ter esse pensamento tão correto, mas a gente está trabalhando nesse sentido. Mas o que vai acontecer? Ó? A poluição, né, das indústrias, né, da questão da combustão dos veículos também, porque o que acontece? Quando eu queimo gasolina, né, na presença de oxigênio, eu vou ter geração de CO2 e água. Mas, na verdade, a gasolina tem aditivos, enfim, né? Não é uma substância pura. E aí eu vou ter liberação de NO2, SO3, né? Trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, que são substâncias, são óxidos, que são óxidos ácidos. Por quê? Porque quando ele entra em contato com a água, nas nuvens, faz com que chova ácido. Obviamente, gente, que a gente está falando de ácidos, né, diluídos. Mas olha o que pode acontecer, ó. Tanto, né, a deteriorização das plantas, olha essa estrutura aqui, ó. Geralmente, quando a gente olha os monumentos mais de metal, de bronze que tem nas praças, a parte superior, né, a parte que pega a cabeça e ombros, ela fica de outra cor. Isso por quê? Justamente por causa da chuva, né? A chuva que já tem alguma coisa de íons ácidos que podem deteriorar. Tranquilo? Vamos fazer um exercício? Pode passar? Então, olha só, gente. Tem esse exercício aqui, o manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre a matéria orgânica, a água e solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pela transformação do ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, das raízes, e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Essa remediação promove o quê? Vamos ali para o outro quadro, que aqui eu já enchi. Ó, o que vai acontecer? Ó? Eu estou adicionando isso aqui, né? Isso daqui vai ser liberado Ca+,
mais menos, tá? Isso daqui, o que vai acontecer, tá? Isso daqui é um sal, um sal básico. E o que ele vai formar? Aumento da alcalinidade. Eu não vou ler todos, tá, pessoal, para a gente poder fazer mais exercício. Aumento da alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponíveis. Quando eu tiver essa espécie aqui, na presença de água, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação do íon OH-, meio básico, né? E o outro hidrogênio da água vai formar isso aqui. Tá? E, claro, o cátion, né, que não vai reagir com ninguém porque ele vai ficar no meio. Essa espécie aqui, pessoal, é que vai aumentar a alcalinidade. Tá? E isso vai fazer com que o alumínio se torne menos disponível. Tá? Então, a questão vai aumentar a alcalinidade, por quê? Porque a alcalinidade tem a ver com um meio básico. Tá? Então, retrocedendo na aula anterior, na aula 6, eu falei para vocês que o pH 0 é ácido. E aí eu vou indo até pH 7, que é neutro. E posso ir até o pH 14, que é básico. Uma questão que eu não falei e é importante é que vocês associem básico com alcalino. Por que alcalino? Porque os álcalis, né, são as bases mais antigas que a gente utilizava esse nome, álcali. Então, por isso que pH alcalino é básico. O que vai acontecer? Esse tipo de remediação com carbonato de cálcio, né, faz com que o pH suba, aumentando a alcalinidade. Pode passar. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E em seguida adicionou-se 3 gotas da solução alcoólica de fenolftaleína. O que é fenolftaleína, professor, que tu não falou até agora? É um indicador ácido-base. O que vai acontecer? Eu tenho aqui uma solução e eu não sei qual é essa solução, se ela é ácida, se ela é básica, se ela é neutra. Eu vou lá e coloco umas gotas de fenolftaleína. Fenolftaleína, tá? Isso daqui é um indicador. E ela vai indicar, dependendo do tom dela, se ela ficar para o tom rosa, ela está no meio básico. Se ela ficar um tom rosáceo, o que é rosáceo? É quase descolorindo, eu estou no pH mais neutro, né? E se ela descolorir, ela está no pH ácido. Então, ela é um indicador, é uma substância que ela tem essa característica de mudar de cor dependendo do meio. Na última aula, na aula 6, eu trabalhei justamente indicadores ácido-base com fitas. E eu mostrei que a fita, quando eu mergulhei no ácido, ficou de uma cor e a mesma fita em outro ficou de outra cor. Adicionou-se bicarbonato de sódio. O que é o bicarbonato de sódio, professor? Tá? Hidrogeno carbonato de sódio. Bicarbonato é um nome mais usual, tá, pessoal? Comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Olha o que aconteceu. Se eu adicionei isso daqui e a solução ficou rosa. Então, eu sei que isso daqui, né, vai tornar o meu meio básico. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. A combustão vai liberar óxidos, pessoal. O que são os óxidos? Lembra lá quando eu falei com você sobre a chuva ácida? Eu posso ter liberação de CO2, de SO3, SO2, que são óxidos que, em contato com a água, trazem o pH para ácido, porque formam ácidos. Imediatamente o frasco, depois que apagou o palito, eu apaguei e tampei o frasco. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o quê? O desaparecimento da cor. Olha que interessante. Eu botei bicarbonato, eu botei a fenolftaleína, ficou
básico, porque não tinha, coloquei bicarbonato, aí elevei o pH para básico, né? Tranquilo. Depois eu peguei aqui, botei um palito de fósforo, queimei esse palito, apaguei e tampei isso daqui, para não sair os gases liberados pelo palito, e chacoalhei. O que esses gases aqui fizeram, os óxidos formados? Liberaram com a reação com a água, formaram ácido e neutralizou isso aqui. Ou seja, a cor que era rosa passou para incolor, que é o meio ácido. Tranquilo? Olha quanta coisa esse conteúdo que a gente vem trabalhando pode abordar. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito de fósforo ocorreu a aumento do pH da solução no interior? Não. Se aumentou o pH, vai para rosa. Vaporização dos gases de caráter alcalino? Não, porque o caráter alcalino veio do bicarbonato. Vaporização da parte de água do frasco? Também não. Evaporação dos indicadores da fenolftalina? Não. E letra A, formação de óxidos de caráter ácido. O que é exatamente o que eu vinha falando? A combustão foi liberando CO2, SO2 ou SO3, e esses óxidos, por terem caráter ácido, reagem com água formando ácido, tornando o meio ácido, que reagiu com o meio básico e neutralizou. Né? Tranquilo? Então, aquela cor causada pela fenolftaleína, né, em meio básico, que era rosa, passou para incolor, porque os óxidos formaram o ácido no meio. Vamos passar para a próxima. Ó. A formação, eu não vou ler todo ele aqui, tá? Mas para vocês entenderem. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada no meio é... O que acontece, pessoal? Aqui eu tenho ácido, né? Eu tenho um ácido gerado por essa reação aqui. E eu quero que dessas substâncias aqui neutralize o meu ácido. Qual é a substância aqui que pode neutralizar? É a letra E, carbonato de cálcio. Então, aí, se vocês lerem, na verdade, ó, a drenagem ácida de Minas, isso é o que causa, né? Geralmente, quando a gente trabalha com a mineração, isso vai causando alguns problemas, geralmente, no meio ambiente, justamente por causa, ou libera algum contaminante tóxico, ou ainda pode alterar o pH do meio, que é o caso, e aí eu tenho que utilizar alguma coisa para remediar. O que eu vou remediar? Utilizando carbonato de cálcio, que vai elevar o pH. Tranquilo? Pessoal, por hoje era isso, tá? Na próxima aula, então, nós já vamos começar a entender o que são essas substâncias, no sentido como elas vão interagir entre si. Eu falei de algumas reações para vocês. A principal que a gente falou hoje foi as reações de neutralização. Na verdade, aqui não é a neutralização, está aqui. A reação de neutralização. Mas o que acontece? Cada uma dessas reações terá um nome específico e a gente pode ser, eventualmente, perguntado que tipo de reação está presente lá na prova do Enem. Tranquilo? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se eu falei muito rápido em algum momento, retorne o vídeo. Se tem alguma dúvida, voltem e tentem assistir novamente até que vocês entendam, tá bom? Um forte abraço e um beijo para todos vocês.